Fala, profissa! Meu nome é Marcelo Chita e esse é mais um Momento do Varejo. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre estilo de liderança do gerente de loja. Imagina assim um rally de carro no deserto. Quando você vê um rally, o que você pensa? Você tem um carro na frente, você tem uns carros atrás, você tem aquele monte de poeira subindo. Como é que é, metaforicamente, a vida de um gerente? Será que é uma corrida de Fórmula 1? Com uma pista asfaltada, toda nivelada, toda bonitinha? Ou ela se parece mais com um rally no deserto? Onde você tem pistas esburacadas, obstáculos inesperados. Eu prefiro imaginar que esse exemplo do rally, ele representa metaforicamente um pouco, né? Se parece um pouco melhor com a vida do gerente de loja. Cada dia é uma experiência inusitada, é uma realidade completamente diferente. Tem dia que você está super animado, super empolgado, recebe elogio de clientes. Tem outros dias que tudo parece ruim e aquela vontade de desistir vem à sua cabeça. Será que não é mais ou menos isso que acontece? Bom, e nós vamos falar sobre isso. E isso está intrinsecamente, diretamente ligado ao seu estilo de liderança. E aí eu te faço uma pergunta. Você gostaria que as coisas fossem diferentes? Acredito que sim. E aí vem aquela frase. Se você quer alguma coisa diferente na sua vida, se você quer alguma coisa que você nunca teve, então você precisa fazer alguma coisa que você ainda não fez. A minha sugestão para você é comece liderando a si mesmo. Antes de você querer mudar a sua equipe, antes de você querer ajudar alguém, você precisa mudar a si mesmo. E aí eu te faço uma pergunta, qual é o estilo de líder que você quer se tornar? Seria interessante que você tivesse uma postura de inspirar os seus líderes, os seus liderados, os seus discípulos, vamos assim dizer, as pessoas que vão te seguir. Porque quer você queira ou não, você está sempre sendo observado. E você é uma referência, positiva ou negativa. Aqueles vendedores que trabalham com você estão pensando, quando eu crescer eu quero ser exatamente como ele. Quando eu for gerente, eu quero fazer igualzinho a ele. Ou então, quando eu me tornar gerente, eu vou querer fazer tudo menos isso que ele está fazendo. O ideal é que você consiga agregar valor às pessoas. Cada dia de contato, de relacionamento com seus vendedores, deve ser um momento de inspiração para eles. Eles devem sentir que cada contato, cada conversa, cada bate-papo que você, como gerente, tem com eles, eles sentem que aprenderam alguma coisa nova. Você conseguiu agregar algo novo a eles. A outra característica interessante é você, para se tornar um líder inspirador, é você compartilhar as melhores práticas. Ou seja, se um vendedor fez uma coisa bacana, é interessante que você divulgue isso para os outros. Chega para um vendedor e fala assim, poxa, gostei da maneira que você arrumou aquele produto na vitrine. Eu posso te pedir para que, na reunião de orientação semanal, você ensine isso para os outros vendedores? E isso vai fazer com que a autoestima desse vendedor cresça de uma forma muito importante. E isso faça com que ele queira continuar trabalhando com você. A outra coisa é dar bons exemplos. E aí existe um teólogo chamado Albert Schweitzer, que ele diz o seguinte, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, é a única forma. Quer ver um exemplo? Faz uma dinâmica aqui. Pega a sua equipe de vendedores e as pessoas que estão aqui na sala me ouvindo, eu faço um convite a vocês. Eu vou pedir para você fazer um exercício. Coloque a mão no queixo. Todo mundo. Olha que interessante. Quase todo mundo na sala botou a mão na bochecha exatamente do jeito que eu fiz. E olha que eu disse, coloque a mão no queixo. Sabe por que isso é mais forte do que aquilo que você falou? Porque você está liderando através do exemplo. Mahatma Gandhi, um grande líder hindu, ele que conseguiu a independência da Índia, uma vez, conta-se a história, que uma senhora trouxe um filho para conversar com ele e fez o seguinte pedido. Sr. Mahatma Gandhi, por favor, peça para o meu filho parar de comer açúcar, porque isso pode estragar os seus dentes.
e Mahatma Gandhi pediu o seguinte: me faz uma gentileza, volte daqui a 30 dias. E aí a senhora não entendeu nada. 30 dias depois ela voltou, porque afinal de contas era Mahatma Gandhi. Quando ela voltou 30 dias depois, ela pediu para o senhor Mahatma Gandhi: senhor Mahatma Gandhi, o senhor lembra de mim? 30 dias atrás, eu pedi para o senhor falar para o meu filho parar de comer açúcar, o senhor pediu para eu voltar 30 dias depois. Pois então eu voltei, o senhor pode fazer isso por mim? Aí ele foi: chame lá o rapaz, chama o menino. Aí trouxe o garoto, ele olhou para o menino e falou assim: meu filho, pare de comer açúcar. Quando ele usou essa frase super simples, a mãe olhou para Mahatma Gandhi e falou assim: mas Mahatma, com todo respeito, se era para o senhor simplesmente falar isso para ele, por que o senhor não falou isso há 30 dias atrás? Ele falou: por um motivo simples, porque há 30 dias atrás eu também comi açúcar. Ou seja, ele não pode exigir de uma pessoa aquilo que ele também não pôde dar. A partir do momento que ele conseguiu mudar o seu comportamento, estabeleceu uma rotina, se transformou num hábito, ele pôde dizer com segurança que ele também não comia açúcar, então ele pôde cobrar do menino que fizesse a mesma forma. Então eu te dou algumas dicas para você se tornar um bom líder. Primeiro, procure sorrir sempre que possível, mas um sorriso sincero. As pessoas dizem que o sorriso é o menor caminho entre dois corações. Busque oportunidades para elogiar. Procure em cada vendedor seu características que sejam elogiáveis e elogie. Elogio sincero. Procure abordar assuntos de interesse da sua equipe. Falar temas, se é o futebol, se é uma coisa que te dá prazer, se vocês torcem pelo mesmo time, se você tem filho, ele também, se vocês estão passando por algum tipo de dificuldade e existe algum ponto de empatia, aborde esse tema. Procure rapport. Procure pontos onde ele perceba que você está sinceramente interessado e preocupado com ele como pessoa. E esforce-se para que você seja realmente um bom ouvinte. Procure falar de coisas que interessem à sua equipe, àquela pessoa específica, e preocupe-se em chamar as pessoas sempre pelo nome. Isso é uma forma de personalizar sempre a sua conversa, o seu atendimento. Olha que interessante, eu assisti uma palestra internacional e um dos palestrantes, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. O tipo de liderança visto pela percepção do liderado. Olha que coisa interessante. 3 perguntas que você deve fazer para a sua equipe de vendas para você perceber se você realmente é um bom líder. A pergunta número 1 que um liderado deve se fazer a olhar para você como seu verdadeiro líder é: será que você se importa verdadeiramente comigo? Será que você se importa verdadeiramente pelos meus problemas? Se ele sentir que você se importa verdadeiramente, você tem uma coisa chamada compaixão. A outra pergunta é: será que você é realmente capaz de ajudá-lo tecnicamente? Será que você tem uma formação profissional que pode dar exemplos construtivos para que ele também se torne um vendedor melhor? E o fato de você ter trabalhado na área de vendas e ter tido um bom desempenho, um bom resultado, isso deve contar ponto também. Porque você não vai trabalhar e não vai falar sobre coisas que você teoricamente conhece. Você vai trabalhar com exemplos concretos, verdadeiros, de coisas que você passou na sua experiência pessoal. E por último, será que eu posso sinceramente confiar nele? Isso tem a ver com caráter. Então são 3 pontos importantes que você deve analisar. É a parte da compaixão, é se importar sinceramente pela equipe. A parte da competência, se você tecnicamente está preparado para ajudá-los e orientá-los. E número 3, a questão do caráter, se você sinceramente faz com que a sua equipe confie em você, conseguiu construir um relacionamento na base da confiança. Então esse é o tema que a gente deve introduzir no nosso programa de desenvolvimento gerencial, que fala sobre a questão da liderança. Eu espero que você tenha gostado. Ok? E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.